Olá, paz do Senhor, boa tarde. Boa tarde para quem está chegando, a paz, shalom, graça e paz. Aleluia, muito feliz de estar aqui de novo, depois de uma terça-feira sem fazer a live. Um pouquinho rouca, mas Deus vai dar graça. E nós vamos fazer hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, essa live. Quem for entrando, vai compartilhando, convidando alguém, né, para assistir essa live, uma amiga, uma irmã que precisa de uma palavra, e todos nós precisamos, não é mesmo, de uma palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu entrei uns minutinhos atrasada, acho que uns 3 minutinhos atrasada. Mas para honra e glória do Senhor, estamos aqui para mais uma live, falar de mais uma mulher, das características dela, daquilo que ela tem para nos ensinar, daquilo que ela tem para que a história dela tem para nos ensinar. E eu quero que você pare um pouquinho o que você estiver fazendo, você que pode, é claro, para escutar essa palavra, principalmente se você é mãe ou sonha em ser mãe. Porque Deus falou algo muito forte também para nós nesse dia, nessa live. Deus vai falar porque Ele me entregou algo muito forte nessa palavra de hoje. Amém? Tá aqui o meu chá. Glória a Deus. Quem puder fazer o seu chazinho, parar um pouquinho e escutar a voz de Deus nesse dia. Amém? Vai você que pode abrindo também a sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos falar de uma mulher que é bem conhecida principalmente pelos pentecostais por conta de uma música, e tem uma história muito forte, muito linda aqui nesse livro de Êxodo, no capítulo 2, tá? Você pode abrir a sua Bíblia que nós vamos ler ali a história de Joquebede. Quem não conhece vai conhecer, e quem já conhece vai se surpreender com algumas coisas que às vezes nós não nos atentamos, né? Numa palavra como essa que nós lemos, nós paramos e pensamos muito em Moisés, muito no que aconteceu ali, e muitas das vezes nós não paramos para pensar nessa mulher. Amém? A paz do Senhor para quem está chegando, para quem está entrando. Amém? Já estou aqui com o meu chá, como eu já disse. Espero que você também esteja. E já pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu vou até colocar aqui para quem entrar depois. A paz, Kesley. A Paty também entrou. Paz do Senhor. Livro de Êxodo. Deixa eu pegar meu celular aqui para poder pôr. Hoje eu deixei num lugar aqui que não dá para mexer nele. Êxodo, capítulo 2. Amém? Nós vamos falar de uma mulher muito conhecida, mas pouco estudada, né? Às vezes pouco falada, pouco pregada. Porque o foco dessa história de Êxodo 2 é mais na vida de Moisés, na promessa de Deus, naquilo que Deus tinha para aquele povo. Só que essa mulher, ela entra nessa história como atriz coadjuvante, né? Não como a principal. Só que se você parar para pensar, ela tem grandes e grandes lições para nos ensinar. A paz do Senhor, Janaína, a paz do Senhor, Fernanda, amém? Nós estamos aqui com um mês de live, né? Nós estamos de parabéns, de mêsversário. Nós aprendemos sobre Abigail, nós aprendemos sobre Jael, nós aprendemos sobre a mulher sunamita, e nós aprendemos sobre Ana, e só, né? E uma terça-feira eu pulei. É isso mesmo, paramos em Jael. E você que tá aqui, que viu as lives, que assistiu e viu as palavras, vamos interagir um pouco nessa live, tá?
Coloca aí nos comentários qual palavra te tocou mais. Qual mulher te inspirou mais? Qual mulher você sentiu que Deus usou aquela pregação para falar de encontro com o teu coração, entrar no teu coração e dar aquela sacudida em você, né? Eu me identifiquei demais com Abigail e com Jael. Nossa, também com Ana. Porque Deus falou muito comigo com Ana sobre pessoas que estão sempre na presença do Senhor, mas que fazem algo diferente. Então, são muitas coisas. Mas acho que a top 1 é Abigail, pra mim, né? Na minha vida. Agora, coloca aí na sua vida. Qual dessas mulheres que nós falamos te tocou mais? Abigail, Jael, a Sunamita ou Ana? Amém? E aí a gente vai entrar na de hoje. Joquebede. Muito top, essa mulher é top. Amém? Então vamos lá, vamos ler o texto? Eu coloquei aí, quem entrar depois pode ver também no comentário para poder ler, tá bom? Nós vamos ler do 1 até o 10, que é a história inteira onde ela participa, e vamos começar a falar sobre essa mulher. Diz assim: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocupá-lo, tomou um cesto de papiro, calafeitou-o com betume e piche, e colocou dentro o seu filho, e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que ia acontecer. Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e chame uma das mulheres dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó a orientou: leva esse menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Amém? Glória a Deus. Lemos o texto e temos aqui algumas respostas. Fernanda Jael, eu trago o que mais marcou e traz à minha memória é que nós precisamos dominar o nosso território para vencer o inimigo dentro da nossa casa. E isso é muito forte. A Sunamita Kesley, aquela mulher que servia ao Senhor todos os anos, fazia a mesma coisa todos os anos, ofertava ao Senhor, mas no dia que rompeu e fez o que nunca tinha feito, viveu o sobrenatural de Deus. Que lindo, glória a Deus, gente, glória a Deus. Tem muita gente assistindo a live depois, né? A gravação que fica lá no Instagram. Eu tenho visto que tem bastante visualização, então que Deus abençoe a cada uma de vocês que compartilha, né? Que convida alguém, tá bom? E que Deus possa falar ao coração de muitas mulheres através disso, né? Vamos lá, Joquebede. Eu acho engraçado que Deus ele usa algumas mulheres para falar com a gente, que são mulheres muito humildes, né? São mulheres simples da Bíblia. E essa mulher, ela é tão humilde, tão simples, ela é tão, às vezes, deixada de lado por muita gente, que nem o nome dela se fala nesse capítulo. Nós vamos descobrir o nome dessa mulher em outra passagem da Bíblia, que eu não vou ler hoje para não estender, mas aqui nem o nome dela não fala,
né? Fala apenas que um homem da tribo de Levi se casou com uma mulher também da tribo de Levi. Mas em outro texto a gente descobre que o nome dessa mulher é Joquebede, a mãe de Moisés. Amém? E aqui essa palavra muita gente conhece, mas para quem não conhece, ela fala de quando o faraó deu uma ordem, ele viu que o povo hebreu estava crescendo, estava se fortificando, ele dá uma ordem para matar todo bebê do sexo masculino, jogando no rio, né, dos hebreus. E aí essa mulher, diante dessa ordem, ela tem um bebê e ela observa que esse bebê é muito lindo. Joquebede tem um bebê e observa que esse bebê é muito lindo. Aí eu fiquei pensando, né, Deus ele é engraçado às vezes na palavra, porque que mulher que não olha o bebê e não acha ele lindo, né? Eu sigo uma pessoa aqui no Instagram, uma moça que ela teve um bebezinho que nasceu com os lábios leporinos, né, que fala, né, que um lábio aqui aberto, né? E ela foi postando, né, o desenvolvimento dele, os meses, e se eu não me engano, com 8 meses ele fez a cirurgia. E aí ela colocou a foto dele, ainda com os pontos assim, né, e colocou: ainda mais lindo do que você já era. Que mãe que olha um filho e não sente essa sensação, e não sente isso. Meu Deus, que lindo, isso foi formado dentro de mim, Deus me deu esse presente, que coisa mais linda, o quanto a gente acha o nosso filho lindo. E nesse texto acontece isso, provando que ela é uma mulher comum, como eu, como você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confiança, irmãs. Nós vamos falar um pouquinho sobre confiança, porque essa mulher, ela nos ensina muito sobre confiança. Mas antes de nós falarmos sobre confiança, Deus falou algo muito forte ao meu coração, porque eu falei das mães. Porque Deus falou comigo algo muito forte sobre mãe e filho, ou mãe e filhos, né? Para quem tem mais de um. Que é o primeiro ponto que nós vamos falar hoje, que é esse primeiro ponto do versículo 2, olha só, que ela concebeu, deu à luz ao menino, e vendo que ele era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. O primeiro ponto que nós vamos falar sobre Joquebede, ela esconde o bebê Moisés, né, no caso, por 3 meses. E Deus começou a falar comigo nisso e eu fui pesquisar um pouquinho. Por que 3 meses? A maioria das pessoas, a maioria das pregações, a maioria dos louvores, ou tudo que você for procurar com relação a essa palavra, vai dizer que ela escondeu até o ponto que ela não conseguia mais. E até o texto fala isso. Só que existe uma verdade em meio a essa palavra que Deus me deu a revelação hoje, tanto é que eu tinha preparado algo sobre confiança somente, e Deus me falou isso hoje, e eu quero compartilhar com vocês. 3 meses de zero, né, de quando o bebê nasce até os 3 meses, esse período se chama tempo de esterogestação, tomara que esteja certo, esterogestação, que é o desenvolvimento e a maturação fisiológica do bebê. Ou seja, é o período em que o bebê vai entender que ele já saiu do útero. De 0 a 3 meses, o bebê, por muitas das vezes, não sabe que ele está fora da barriga da mãe. E olha só que forte, a partir do 3º mês, o bebê já está completamente fora. A partir do 3º mês, o bebê já está completamente adaptado ao ambiente externo da barriga da mãe. E aí eu falei, meu Deus, isso é forte demais. Porque ela esconde o bebê exatamente o tempo em que o bebê ainda não sabe que está fora da mãe. Ela consegue esconder ele o tempo necessário dele entender que ele não está mais no útero da mãe, que ele está para fora, que ele está no mundo. E isso falou fortemente ao meu coração. Agora você que é mãe, começa a imaginar o seu filho, porque eu comecei a imaginar o meu filho. Aqui nós vamos falar de 3 meses desse bebê. Mas para pensar nos nossos filhos
o tempo que nós precisamos esconder ele, porque ele ainda não está adaptado para viver no mundo sozinho. E aí Deus começou a falar comigo sobre isso. Eu e você, que temos filhos, nós precisamos por um tempo esconder o nosso filho desse mundo, esconder ele de tudo que o mundo tem de ruim, esconder ele de tudo que ele pode sofrer lá no mundo. E a gente tem essa capacidade, a gente tem essa coragem, a gente tem esse instinto e nós estamos certas. Deus falou comigo que muitas vezes nós nos questionamos muito. Será que eu prendo muito? Será que eu guardo muito? Por um período nós estamos certas em esconder os nossos filhos. E aí Deus falou comigo, nesse período vai depender muito de criança para criança. Tem criança que tem uma maturidade emocional, né, absurda, então ela amadurece mais rápido. Tem outras que amadurecem mais devagar. Tem crianças que demoram um pouco mais para aprender a andar, outras um pouco mais para aprender a falar. Outras crianças demoram um pouco mais para dormir sozinhas, para tomar um banho sozinha. Algumas crianças já parece que nascem falando e andando de tão rápida que é, né? E eu tenho um filho, e o meu filho, ele é bem aceleradinho, ele é bem adiantadinho, né, para a idade dele. E uma das poucas coisas que ele ainda precisa, assim, muito de mim, na questão emocional que eu tô falando, tá, irmãs? Porque todos sabemos que a criança precisa da mãe, né, para fazer muitas coisas, mas na questão emocional, uma das coisas que ele mais precisa de mim é na hora de dormir. E eu ficava me condenando, eu falava, Senhor, ele já tem 5 anos e ele ainda quer que eu deito lá com ele para dormir. Será que eu tô fazendo certo? E hoje Deus falou comigo, enquanto você puder, você vai esconder o seu filhinho. Mas vai ter uma hora que isso vai passar. E Deus falou comigo algo que você pode estar pensando, e eu também fiquei pensando, e eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar alguém que estudou sobre isso para falar, porque eu falei, como eu posso esconder o meu filho? Como eu posso esconder o meu Moisés? Como que eu posso esconder o meu bebê? Como que eu posso ser Joquebede na vida do meu filho e livrar ele da morte, como foi ela esconder ele por 3 meses, foi livrar ele da morte? Como eu posso fazer isso? E Deus falou comigo, você que gosta de anotar, você pode anotar. Como eu posso esconder meu filho pequeno? Primeiro ponto, oração. A oração é a forma mais forte, é a forma mais poderosa, é a arma mais poderosa de uma mãe para esconder o seu filho no esconderijo do Altíssimo. Então, a primeira coisa que você pode fazer para esconder o seu filho nesse período é orar por ele, incansavelmente, sabe? Orar por ele na hora de dormir, orar por ele quando você olhar para ele, orar por ele em campanhas de oração, orar por ele como intercessora dele, orar pelo futuro, orar pelos estudos, orar pelo casamento dos seus filhos, orar pela vida com Deus que os seus filhos vão ter. Não só orar pelo profissional dele, porque o nosso filho vai além, o nosso amor por eles vai além do que eles vão ser quando crescer. Nós precisamos orar pela vida espiritual dele, pela família dele. Porque eu falo sempre, não importa se meu filho vai ser motorista de caminhão, se ele vai ser pastor de igreja, se ele vai ser um operário de uma fábrica, se ele vai ser um empresário, se ele vai ser, de repente, uma pessoa que vai trabalhar com redes sociais, que agora tá com isso, eu não sei o que ele vai ser. A única coisa que eu peço para Deus que ele seja um homem de Deus. Eu sempre oro para ele, assim, que ele seja uma criança de Deus, que ele seja um adolescente de Deus, que ele seja um jovem de Deus, que ele seja um adulto de Deus, que ele seja um homem de Deus, que ele seja um esposo de Deus, que ele seja um filho adulto de Deus, que ele seja um homem de caráter, que ele seja um homem de palavra, que ele seja um homem temente ao Senhor, que se preocupa com a palavra de Deus acima de tudo. E aí depois disso tudo que eu oro pelo ministério dele e que eu oro pela vida profissional dele.
Porque você concorda comigo que se ele não tiver uma família estruturada, se ele não tiver uma estrutura emocional, espiritual, ele não vai ser nada ministerialmente e muito menos profissionalmente. Agora, se ele tiver tudo isso, Deus pode colocar ele em lugares que eu nunca vou nem sonhar. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, que você precisa orar pelo seu filho, para esconder ele, assim como Joquebede fez. E o segundo, que talvez seja o mais forte, e algumas mães já oram muito pelo seu filho, e talvez essa seja a parte mais difícil. Chazinho, hein? Quem tá fazendo o seu chá? Também, quem tá fazendo o seu chá... trava a língua. Quem tá fazendo chá, quem tá tomando chá, coloca aí nos comentários, tá bom? Pra eu saber. A segunda coisa que você pode fazer, que você deve, na verdade, fazer para esconder o seu filho no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, é ensinar com exemplo e companhia. Nossa, e aí Deus falou comigo de novo. Porque pai e mãe tem essa coisa de ensinar. Não, você tem que fazer assim, 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 assim. E Deus falou comigo, ensinar com exemplo e companhia. Quer ensinar o seu filho a orar? Ore você. Deixa ele te ouvir orar. Deixa ele ver você orar. Eu ouvi um tempo atrás um testemunho que falava que uma mãe esperava muito os filhos dormir para orar, para ler a palavra. Nunca conseguia tirar um tempo, né, com eles para fazer isso. Ou com eles pelo menos acordados para que eles pudessem ver. E ela se arrependia muito. Porque na adolescência ele falou que ele não sabia como orar. Ele só sabia orar na igreja, porque era onde ele via os pais dele orando. Ele via os pais dele falando da palavra, via os pais dele convivendo com os irmãos. Então, a visão que ele tinha de vida espiritual era da igreja. E isso é horrível, porque a vida espiritual nossa só é derramada na congregação. A nossa vida espiritual começa lá na nossa casa. Então, não poupe isso, não tire isso dos seus filhos. Deixa ele ouvir você orar. Eu acho engraçado que o Davi, quando ele ora, ele imita muito o pai dele. E a gente pode falar, mas ele está imitando. Mas, irmãos, é assim que uma criança aprende. Imitando pai e mãe. Como ele vai aprender se eu só falar para ele, filho, ora? Esses dias eu falei com ele, falei, filho, quando você for orar... porque ele só agradecia. Eu falava, filho... Quando você for orar, você pode, viu, pedir alguma coisa que você quer para Jesus. Você agradece a Ele pelo seu dia, pelo seu alimento, pela sua família, pelos seus amigos, porque Ele ora muito pelos amigos dele. Ele ora muito pelos amiguinhos dele. Ele lembra dos amiguinhos dele na oração. Eu falei para ele, você pode pedir. E ele falou que, e aí esses dias ele orou por uma casa nova, uma casa bonita. Esses dias ele orou por um carro zero, só que o carro zero para ele, gente, não é um carro 0 quilômetro. O carro zero para ele é um carro bonito. Então ele orando para Deus dar um carro zero pra gente, que é o carro bonito, que ele vê na rua uns carros bonitos. E aí ele começou a pedir as coisas para Deus, né? E aí ele pediu para Deus... na oração, eu não lembro o que é agora, que ele queria comer. Alguma coisa que ele queria de comer. E aí naquela mesma semana Deus preparou da gente levar ele para comer. E aí a gente falou para ele, tá vendo, filho? Quando você pede as coisas para o Senhor, você tem resposta. Ora junto com o seu filho. Deixa ele te ouvir orar. Deixa ele te ouvir orar por ele, pelas pessoas, né? Deixa ele ver você lendo a palavra. Né? Meu filho fala muito, a mãe vai fazer devocional, a Patrícia vai fazer devocional. Por quê? Porque ele vê a gente fazendo devocional. Ele fala muito de oração, né? Quando ele vai orar por alguém, que ele vai orar por enfermidade, ele ora que nem a gente. Ele ora já expulsando a enfermidade, mandando embora. Por quê? Porque ele vê
né? E assim, ainda assim, mesmo eu conseguindo fazer essas pequenas coisas com ele, Deus falou muito forte comigo que eu preciso usar do meu exemplo e da minha companhia para ensinar o meu filho. E isso é muito forte. E a oração e o ensino, por exemplo, e companhia, ou seja, você vai ensinar junto. Não é toy ler, seu filho já lê, vai ler a Bíblia. Não, mãe. Esses dias eu estava meditando, irmãs, e o primeiro papel de uma mãe, desde quando um filho ele é colocado no mundo, até quando você vai falar para o seu filho, vai lá e vai morar com a sua esposa, ou se é uma menina, vai morar com seu esposo, casou, vai lá. Até esse momento, o nosso papel é nutrir o nosso filho. Por isso que quando o nosso filho nasce, a primeira coisa, né? Eu lembro que eu estava na sala do pós-parto, os médicos já vieram e já colocaram o Davi para mamar, né? Ou que fala ainda o colostro, que é o primeiro que sai e que é um dos mais importantes, né? O primeiro leite materno que sai é o colostro. Por quê? Porque o meu primeiro papel como mãe é nutrir o meu filho. E eu preciso entender isso. O meu papel como mãe é nutrir ele, é alimentar ele. E eu vou alimentar ele com o quê? Com a palavra. Não, você não precisa pregar para o seu filho. Nós sabemos que criança, ela não tem a mesma paciência que a gente, ela não consegue ficar parada há muito tempo, ela já fica alvoroçada, querendo levantar. Então, quando você tiver um tempo, leia um versículo para o seu filho. Leia um versículo. Fala, filho, nós vamos orar para dormir, por exemplo, e a mãe vai ler um versículo para você. Ele não precisa entender de primeira, ele não precisa saber pregar esse versículo amanhã, mas conforme você vai lendo, e ele vai crescendo, aquilo vai se tornar uma verdade na vida dele. Então, esconda o seu filho em oração e com o seu exemplo, com a sua companhia, ensinando ele o que é de Deus, a palavra de Deus. Amém? E agora, já doeu um pouquinho, mas agora vai doer mais. Porque depois que você esconde o seu filho 3 meses, 3 anos, 13 anos, depende da criança, 10 anos, 15 anos, depois que você passa esse período de nutrir o seu filho, de que ele possa entender o mundo lá fora, quando passar esse período em uma criança, em um filho, você vai precisar entregá-la. Você vai precisar deixá-la ir. Você vai precisar deixar a criança viver no mundo. E é aí que entra a confiança. Porque, gente, nós sabemos como está o mundo. Enquanto a gente consegue deixar os nossos filhos debaixo das nossas asas, tá tudo bem. Mas a gente fica pensando, meu filho é pequeno, eu fico pensando, e quando eu precisar deixar ele ir sozinho? E quando ele quiser e já tiver no tempo de ir, o que eu vou fazer? Quando chegar esse dia, porque vai chegar. Mãe, não adianta você prender o seu filho. Se o seu filho tem 3 anos, ele não tem 6 meses. O que ele não podia fazer com 6 meses, ele já pode fazer com 3. Se o seu filho tem 10 anos, ele não tem 5. O que ele não podia fazer com 5, hoje ele pode fazer com 10. Apoie-o, faça com ele, ensine, mas deixe ele fazer, porque vai ter uma hora que você vai ter que soltar ele para o mundo. E aí? Se você não tiver ensinado e não ter deixado ele aprender nada, como ele vai lidar? Se você não ensinar o seu filho homem a ser um homem dentro de casa, quando ele casar, o que ele vai ser dentro de casa? Um carrasco? Um banana? Ou ele vai ser um homem? A sua filha é mulher, se você não ensinar ela o que é ser uma mulher, o que ela vai ser quando ela sair debaixo das suas asas? Porque esse dia vai chegar, mãe. Por mais que você lute contra, às vezes nós lutamos contra isso, nós falamos, não, eu não quero, não, eu não posso, o mundo está muito perigoso, eu não vou deixar, ele não vai sair, mas vai ter uma hora que ele vai sair. E você tem 2 opções, se preparar para isso e preparar o seu filho para isso, ou sofrer quando isso acontecer, porque vai acontecer.
Vai acontecer. Esse dia vai chegar em que nossos filhos vão ter que ir e o nosso papel como mãe é nós deixarmos ele ir. E aí Joquebede, no versículo 3, fala que ela não podia mais esconder. Olha, o texto fala, ela não podia mais esconder. Ou seja, tem uma hora que você não vai mais poder esconder ele. Vai ter uma hora que você não vai poder mais esconder ela. Vai ter uma hora que o príncipe da mamãe vai ter que sair debaixo das suas asas. Vai ter uma hora que a princesinha da mamãe vai ter que voar um pouquinho. Porque a palavra diz que ela não podia mais esconder. Ele tomou um cesto e calafetou, que é fechou, né, com betume, com piche, vedou para que não entrasse a água, não afundasse. Colocou dentro o seu filho. Olha, eu gostei dessa versão King James, porque diz assim, ó, que ela fez o cesto, colocou dentro o seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Eu não vou entrar na questão teológica, porque tem muita gente que diz que Joquebede jogou ele na água, lançou ele na água e ele foi na correnteza, e tem gente que diz que não foi na correnteza, e eu não quero entrar nessa parte, mas eu quero que você preste atenção que ela teve que, ó, tava na mão dela, ela teve que soltar. Meu Deus. É muito bom que eu sou mãe já pra pregar isso, porque tem uma hora que a gente vai ter que soltar. Entre os juncos à beira do rio. Por isso que tem essa questão teológica, porque o texto diz que ela colocou ele entre os juncos, que são as plantas que ficam na beira do rio, que é onde fica aquele barro, aquela planta, ou seja, ela colocou o cesto ali, onde o cesto não conseguiria ir para fundo do rio, para a correnteza, nem para a borda, mas ficasse escondida entre as plantas. Meu Deus! Irmã, esse dia vai chegar. Querida, esse dia vai chegar. E aí que entra a confiança. Agora nós vamos falar de confiança. Porque Joquebede confiou em Deus de maneira absurda. As características desse rio é um rio de correnteza muito forte, de quedas de água. Então tem níveis do rio ali, né, onde ele foi colocado, que as águas faziam quedas. Existiam crocodilos, que era inclusive aonde o faraó tinha mandado jogar as crianças lá nesse rio, jogar as crianças lá para que os crocodilos comessem os bebês. E talvez o maior perigo que tinha, porque os guardas, os egípcios estavam caçando bebês para matar. Ela colocou ele lá, e uma das características ali daquela borda, daquela beira daquele rio, é que tinha um risco dos guardas encontrarem o bebê. Sabe o que é o rio? O mundo. Tem todos os perigos nele. Tem crocodilo, que são pessoas que podem acabar com outras, matar outras, assassinos, ladrões e 1 milhão de coisas que tem de ruim nesse mundo. Tem a correnteza, que tudo tá caminhando pro maligno, tudo tá indo pro pior, mas o mundo tá de mal a pior. Como que eu vou soltar meus filhos nesse mundo? É a correnteza. Não tem como fugir disso. A correnteza do rio vai para aquele lado. As quedas de água. Deus falava comigo que são as fases da nossa vida que a gente vai cair, que a gente vai perder tudo, que a gente vai errar, e os nossos filhos também vão. Não tem como eu falar, o meu filho vai crescer, ele nunca vai ter uma queda na vida, ele nunca vai cair, ele nunca vai quebrar financeiramente, ele nunca vai ser despedido do serviço, ele nunca vai ter uma perda na vida. Vai ter as quedas nesse rio da vida, vai ter as quedas. E o risco dos guardas encontrar é todos os outros riscos, né? Que a gente pode ver que são pessoas muitas vezes que estão de olho, né?
para poder roubar algo daquilo que a gente ensina para os nossos filhos, pessoas mal intencionadas. Tudo isso tem no rio da vida. E tudo isso tinha no rio da vida do bebê de Joquebede. E Joquebede confiou. Joquebede não jogou o filho dela para a morte. Por isso que os estudos apontam que ela não colocou ele na água. Porque se ela tivesse colocado ele nas águas, ou aquele cesto ia tombar com a correnteza, ou um crocodilo ia devorar o menino. Mas ela colocou ele no lugar certo, estratégico e na hora certa. E aí você pode falar assim, nossa, mas o que ela era? A Mulher Maravilha? Que ela acertou aonde colocar, a hora de colocar, o jeito de colocar, da onde ela tirou a ideia de montar o cesto, de fazer o cesto, de colocar o betume, o piche, como ela fez isso? Da onde surgiu isso? Joquebede agiu de acordo com a direção de Deus. Minha querida, se você tiver uma vida de oração, uma vida com Deus, de intimidade com Deus, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar cada detalhe do que você precisa fazer para o seu filho estar em segurança, para o seu filho não morrer, para o seu filho não perder aquilo que Deus tem para ele. Joquebede, sem saber, ela fez talvez o maior livramento da história acontecer, porque esse bebezinho se tornou Moisés, que se tornou o grande líder do povo de Israel, que libertou o povo da escravidão, de 400 anos de escravidão no Egito. E um dia eu escutei uma pregação, e eu vou repassar isso aqui para você. Você pode estar criando um Moisés e nem imagina. Você pode ter dado a luz a um grande pastor. Você pode ter dado a luz a um grande apóstolo. Você pode ter dado a luz a uma grande médica. Você pode ter dado a luz a uma mulher que vai salvar milhares de vidas. E aí que está o ponto. Nós precisamos esconder esse bebê, essa criança, esse filho, essa promessa, cuidar, amar, nutrir, orar, ensinar, dar o exemplo. E aí, quando estiver na hora, nós vamos soltar. E aí Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele tem para a vida do filho de cada uma de nós. A confiança de Joquebede foi: se Deus me deu essa estratégia, se Deus guardou o meu bebê durante esses 3 meses dentro de casa. Gente, como esconder um bebê por 3 meses? Um bebê chora, o bebê resmunga, o bebê grita. Ela escondeu, eu penso que ela pensou assim: se Deus livrou esse bebê por 3 meses dentro da minha casa e ele não morreu, não é agora que ele vai morrer. Deus há de fazer algo para livrar a vida do meu filho, de livrar a vida desse bebê. Ela confiou, ela falou: por mais que a situação esteja ruim, por mais que esse rio ele tenha todas as características e toda a probabilidade de morte, eu vou colocar o meu filho na beira dele e Deus vai dar vida. Deus vai livrar. Eu confio que Deus vai cuidar do meu bebezinho. Confie em Deus. Assim como Joquebede. Por isso que eu falei que nessas lives eu queria falar da mulher. É claro que a gente aprende, a gente vai aprendendo com elas, mas eu não posso dizer para você que eu estou como Joquebede, que você estará como Joquebede semana que vem. É muito forte o que ela fez. Mas você pode aprender e você pode pedir a Deus para cada dia que passar você ser mais parecida com essas mulheres que nós estamos aprendendo. Porque é lindo a gente ver. Cada uma fez algo extraordinário. Cada uma tem algo. Por isso que eu perguntei quem mais falou com cada uma de vocês. A Paz, Jenny. Por isso que eu perguntei. Porque cada uma vai tocar uma área da nossa vida. E quando eu comecei a falar de Joquebede, eu ia falar só da confiança. Porque eu ia trazer também, e vou falar agora para encerrar, que esse bebê pode ser o seu ministério. Esse bebê pode ser a sua carreira profissional. Esse bebê pode ser a sua família.
Esse bebê pode ser o seu casamento. Esse bebê pode ser a sua vida espiritual. Esse bebê pode ser a sua vida familiar com seus parentes. Dispa linda. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Eu sei que eu sou linda, porque foi Jesus que me criou, então eu só posso ser linda, né? Porque Jesus não faz nada feio, nada errado. Não é verdade? Obrigado. Esse bebê pode ser qualquer uma das suas áreas da sua vida. E aí, você vai precisar uma hora confiar em Deus. Esse ministério que você vem, ó, carregando. Eu vou só até aqui, porque até aqui é seguro. Eu não vou me lançar em pregar não, né? Não. Pregar não vou me lançar não. Eu vou continuar balançando o bebezinho, só abrindo culto. Aí só vou louvar só vou louvar no back ainda, né? Que não vou fazer solo não. Porque, né, vai que eu canto na oportunidade e eu desafino. Meu bebezinho é seu ministério? É o ministério que você tá aí segurando, balançando ele? Quando você vai confiar e fazer o que Deus te falou para fazer? Quando você vai soltar? Para que alguém venha e fale, opa, esse daqui eu vou tirar e vou colocar em lugar de honra. Porque Moisés foi tirado da beira do rio. Ele era o bebê ainda, ele nem era Moisés. O bebê foi tirado ali da beira do rio e foi colocado como príncipe. Então, minha querida, se você não soltar esse ministério, não deixar Deus agir, não confiar na mão de Deus, você nunca vai estar em lugares altos, em lugares grandes. Você nunca vai ser colocado em lugares onde você nunca imaginou. Esse bebê pode ser a sua vida profissional. Que você tem um sonho e aí você tá carregando. Não, eu vou fazer desse jeito porque eu quero assim, eu gosto assim, eu penso assim, eu sonhei assim. Não, mas é o meu bebezinho. Eu preciso cuidar dessa carreira profissional. Eu preciso cuidar. Não, tá no meu controle. É o que eu quero. Minhas irmãs, eu vou usar do meu testemunho. O meu sonho sempre foi ter o meu próprio negócio. Por isso que eu estudei administração de empresas, sempre trabalhei para os outros, sempre cuidei principalmente na área financeira, sempre trabalhei na área financeira administrativa, cuidei do financeiro, da empresa dos outros, e eu sempre falei, não, eu quero ter um dia, e esse sempre foi o meu sonho, e esse era o meu bebezinho, que eu tava assim, ó, e aí, sabe o que eu precisei fazer? Eu precisei deixar, soltar. E sabe o que aconteceu? Deus não permitiu, pelo menos por enquanto, de eu ter aquilo que eu estava sonhando e carregando. Só que eu confiei que Deus ia fazer aquilo que eu não imaginei. Eu confiei que Deus ia me colocar em lugares que talvez eu não queria, mas Ele queria que eu estivesse. E sabe qual é esse lugar? Aqui, hoje, agora, falando com você. Porque um dia Deus me deu uma promessa na boca de uma profeta que disse que a minha voz ia para vários países falando da palavra do Senhor. E na hora que ela falou isso, eu já me imaginei no avião, né? Estava eu que nem Ana Paula Valadão. Eu vou viajar de avião. Vou viajar de avião. Só que não era isso que Deus falava naquele momento. Hoje eu entendo que o que eu estou fazendo aqui agora é o que Deus falou, que a minha voz poderia atingir países, pessoas distantes, através da internet. Por isso que eu criei o canal no YouTube, Versículo em Ação. Por isso que eu criei o Instagram, Versículo em Ação. E por isso que eu decidi fazer as lives aqui no meu Instagram. Porque eu tenho certeza que, por mais pequeno que seja, talvez para a pessoa 50 visualizações, 70 é pouco. É pouco, para você pode ser pouco. Mas para mim, que sei o que Deus fala comigo dentro do quarto, dentro da sala, da minha casa. Eu sei o que Deus fala comigo aqui no altar da igreja ajoelhada. Quando eu vejo 70 pessoas ouviram aquilo que Deus entregou para mim, eu consigo ver que o bebezinho que eu decidi soltar, Deus pegou
a minha vida e me colocou em lugar de honra e de príncipe e de princesa. Princesa do Senhor, que é uma honra falar da palavra de Deus. Então que você possa entender que a confiança vai levar o seu sonho para lugares altos. Porque Moisés, o bebê de Joquebede, era o sonho de Joquebede. Mas ela precisou confiar e soltar para que ele pudesse chegar em lugar de honra e em lugares altos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde para compartilhar com vocês. Foi muito forte ao meu coração e eu espero que no seu coração também. Compartilhe esse vídeo. Eu vou compartilhar lá na minha página, no meu perfil. Você depois compartilha o link, manda para uma amiga, para uma mãe. Manda para uma mãe que você sabe que precisa ouvir essa palavra, para uma mãe que precisa confiar no Senhor, para uma mãe que precisa soltar um pouquinho esse bebê, para uma mãe que precisa aprender que vai ter uma hora que ela vai ter que soltar essa criança. Manda para uma mulher que tá aí balançando essa carreira profissional, balança e não solta nunca para que Deus alavanque aquilo que Deus tem para ela. Entenda, nem sempre o que você tá balançando aí é o que Deus tem para você. Por quê? Se Joquebede tivesse continuado segurando esse bebê de duas, ele poderia morrer. Né? Através da ordem que tinha de mandar matar os bebês. E outra, ele poderia ficar escondido dentro de uma tenda, de uma casa, por anos. O que você quer? Que o teu sonho, que o teu filho, que a tua vida profissional, que o teu ministério, que a tua vida espiritual, que o teu casamento fique escondido? E você segurando e balançando esse bebê? Solta ele e deixa Deus fazer. Ela soltou o sonho dela de mãe, filhinho, perto de mim. Deus tirou de perto dela, mandou pro palácio, fez dele um príncipe e o libertador de Israel. Meu Deus, aleluia! É isso que Deus tem pra nós. É isso que Deus tem pra nós. Solta o seu sonho e deixa Deus alavancar. Em nome de Jesus, amém? Mas entenda que confiar em Deus é viver os planos dele, não o seu. Porque Joquebede, o bebê foi devolvido para ela. Ela criou, amamentou, nutriu. Quando ele teve idade, quando ele desmamou, a idade que ele podia soltar já dali da mãe, que é por volta dos 3 a 4 anos nessa época, ele voltou para o palácio com a princesa. Joquebede teve que deixar o filho dela aí. E ficou por longe do filho dela durante muitos anos, décadas. Só que décadas depois, ela encontrou o libertador de Israel, que saiu de um cestinho com uma sentença de morte para um lugar de honra, de príncipe a libertador de Israel. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Compartilha essa live para as mulheres receberem essa palavra, porque, gente, é forte demais, não é não? Amém? Beijo, beijo, beijo. Obrigada por todos vocês, por vocês estarem aqui. Tchau, beijo e até amanhã para as irmãs da igreja e até terça-feira para você que vai assistir a próxima live, tá bom? Beijo. E você que perdeu a live, vou compartilhar lá pra você assistir o comecinho, tá bom? Você que entrou depois. Fique na paz. Tchau, tchau.